Lavínia ajustava com cuidado o uniforme azul marinho, sentindo a textura macia do tecido acariciar sua pele, um conforto familiar diante da rotina exigente dos voos. Como aeromoça experiente, já havia cruzado os céus de todos os cantos do mundo, mas, naquela noite, algo diferente pairava no ar. Talvez fosse o frio da madrugada, ou a luz suave que banhava a cabine, mas, quando seus olhos pousaram em Nicole, sentada na primeira classe, uma sensação intensa tomou, uma mistura de curiosidade, desejo e algo que ainda não sabia nomear. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder essa história de amor intensa e cheia de desejo entre Lavínia e Nicole. Deixe seu comentário contando qual momento te conquistou mais e compartilhe com as amigas. O corredor estreito da primeira classe estava mergulhado em uma penumbra acolhedora, iluminado apenas pelo brilho suave das luzes de leitura e pelo reflexo das estrelas que atravessavam as janelas. O som constante e grave dos motores servia de pano de fundo, abafando o mundo lá fora e criando uma bolha quase irreal. Era como se, a milhares de metros de altura, o tempo fosse moldado de acordo com a respiração das duas mulheres. Nicole estava sentada confortavelmente, as pernas cruzadas, o tablet apoiado sobre o colo, mas seus olhos verdes, tão profundos que pareciam guardar oceanos inteiros, frequentemente se desviavam da tela. Cabelos castanhos ondulados caíam com suavidade sobre os ombros, e a cada leve movimento, um aroma discreto e quente escapava, misturando-se ao ar-condicionado da cabine. Lavínia, mesmo acostumada a manter a postura impecável, sentia o coração acelerar sempre que o olhar de Nicole encontrava o seu. No início do voo, manteve o profissionalismo que anos de carreira lhe haviam ensinado. Sorrisos formais, perguntas protocolares, passos medidos. Mas logo percebeu que, para ela, Nicole não era apenas mais uma passageira de primeira classe. Havia algo naquele jeito calmo, na forma como ela observava o mundo, que quebrava as barreiras invisíveis impostas pelo uniforme. A cada volta pela cabine, encontrava um motivo para se aproximar. Uma manta cuidadosamente dobrada, uma bebida oferecida sem que fosse pedida, uma simples pergunta sobre o conforto do assento. O mais intrigante era que Nicole parecia perceber, e retribuir, cada gesto velado. Havia um jogo silencioso, um diálogo travado sem palavras, construído apenas com olhares demorados e sorrisos discretos. Enquanto alguns passageiros já se entregavam ao sono, Nicole permanecia acordada. A luz suave iluminava o contorno do rosto dela, e Lavínia teve que se controlar para não ficar parada, observando-a por mais tempo do que seria adequado. Algo naquele cenário, talvez o silêncio, talvez a proximidade forçada de um voo noturno, parecia transformar até o ar entre elas em algo carregado de eletricidade. Decidida a arriscar um pouco mais, Lavínia preparou uma bandeja com uma seleção especial, café recém-passado, chocolates finos e um pequeno arranjo de biscoitos amanteigados. Não era um serviço padrão para aquele horário, mas ela sabia que Nicole notaria o cuidado. "Gostaria de um café?" perguntou, a voz baixa, quase íntima, como se estivesse dividindo um segredo. Nicole ergueu o rosto, e aquele sorriso, lento, suave, cheio de intenção, fez Lavínia sentir um calor subir pelo corpo. "Por favor", respondeu, aceitando a xícara. No instante em que seus dedos se tocaram, Lavínia sentiu um arrepio atravessar-lhe a pele. Foi rápido, mas intenso, como se um circuito tivesse se fechado entre elas. Nicole manteve o contato visual por um segundo a mais do que o necessário, e isso foi suficiente para que Lavínia soubesse que estava sendo correspondida. "Está deliciosa", disse Nicole, após um gole, mas o tom sugeria que ela não estava falando apenas do café. Lavínia sorriu, tentando manter a compostura, mas por dentro sentia o coração acelerar. Sentou-se discretamente na poltrona vazia ao lado dela, mantendo a bandeja como desculpa para permanecer. Conversaram sobre viagens, sobre o céu visto dali de cima, sobre como as horas em um avião eram diferentes do tempo em terra. "É como se estivéssemos suspensas entre mundos", disse Nicole, apoiando o queixo na mão, observando Lavínia como se estivesse analisando cada detalhe. A aeromoça sentiu a respiração falhar quando Nicole, sem aviso, pousou a mão sobre seu braço, deslizando os dedos de forma lenta, quase preguiçosa. "Você sente isso também, não sente?" perguntou, num tom grave, com um brilho nos olhos que misturava curiosidade e certeza.
Lavínia engoliu em seco. Sinto, respondeu, e essa única palavra carregava tudo: o desejo crescente, a conexão inexplicável, a vontade de quebrar todas as regras que até então regiam sua conduta. O primeiro beijo foi quase tímido, mas carregado de expectativa. Os lábios se tocaram com hesitação inicial, como se estivessem confirmando que podiam, que era permitido. Em seguida, a intensidade aumentou, um calor urgente atravessando a barreira entre a formalidade e a entrega. Nicole tinha um gosto levemente adocicado, e Lavínia sentiu o corpo responder de maneira imediata, como se cada nervo estivesse desperto. Havia um risco imenso naquilo, mas no momento parecia irrelevante. As mãos de Nicole exploravam com sutileza, percorrendo o braço de Lavínia, subindo até o pescoço, enquanto ela mesma deixava os dedos se aventurarem pelo tecido macio da blusa de Nicole, sentindo o calor da pele logo abaixo. A cabine, silenciosa e escura, parecia protegê-las. Entre toques furtivos e beijos profundos, havia pausas apenas para respirar, para se olhar de perto, como se quisessem decorar cada detalhe antes que o momento acabasse. Nicole soltou um leve suspiro contra os lábios de Lavínia, e isso foi o suficiente para fazê-la esquecer completamente onde estava. O uniforme, antes impecável, agora se tornava cúmplice de um desejo contido. Nicole, com um gesto lento, ajustou o lenço no pescoço de Lavínia, mas seus dedos permaneceram ali, roçando a pele. O toque era discreto, mas carregado de intenção. Nunca imaginei que um voo pudesse ser assim, murmurou Nicole, encostando a testa na dela. Nem eu, respondeu Lavínia, sorrindo, sentindo que algo havia mudado de forma irreversível. O mundo lá fora continuava, mas dentro daquela cabine, era como se só existissem as duas. O avião cortava o céu estrelado, e cada segundo parecia aproximá-las ainda mais. O corredor estreito da aeronave estava silencioso, iluminado apenas por uma luz suave que criava sombras delicadas nas paredes do avião. Lá fora, a escuridão da noite se estendia como um manto, pontilhada apenas pelo brilho distante das estrelas. Lavínia sentia o som grave e constante dos motores vibrar sob seus pés, mas a batida acelerada do próprio coração era o que mais ecoava em seus ouvidos. Cada passo em direção à primeira classe parecia carregado de intenção, como se estivesse atravessando um limite invisível. As horas iniciais daquele voo já tinham sido intensas. Desde o momento em que seus olhos encontraram os de Nicole, havia uma energia no ar que não se dissipava, apenas crescia. Agora, com a cabine quase vazia e a maioria dos passageiros mergulhada no sono, essa energia parecia livre para se manifestar. Ao chegar à fileira onde Nicole estava, Lavínia a encontrou sentada, o rosto voltado para a janela. As luzes fracas realçavam os traços delicados, e havia um reflexo suave de lua e estrelas em seus olhos verdes. As mãos dela estavam entrelaçadas no colo, e o corpo mantinha uma postura serena, mas Lavínia sabia reconhecer o que se escondia por trás, um brilho intenso, carregado de algo que ia muito além de simples curiosidade. Segurando uma taça de vinho tinto, Lavínia se aproximou, sentindo o calor subir pelo corpo antes mesmo de dizer qualquer palavra. Pensei que poderia querer um pouco disso, disse, estendendo a taça com um sorriso que tentava ser casual, mas que carregava algo mais. Nicole aceitou, e o leve toque dos dedos fez Lavínia prender a respiração por um instante. O arrepio que percorreu sua espinha foi tão imediato que precisou desviar o olhar por um segundo para se recompor. Era impressionante como um gesto tão pequeno podia conter tanta promessa. Você parece diferente aqui, Lavínia, comentou Nicole, sua voz grave, baixa, como se estivesse dividindo um segredo. Como se pudesse ser você mesma. Lavínia arqueou uma sobrancelha, sentindo um prazer inesperado com aquela observação. Ninguém nunca havia dito algo assim durante um voo, e muito menos com aquela intensidade no olhar. Talvez seja o voo, ou talvez seja você, respondeu, e dessa vez não tentou esconder o sorriso tímido que surgiu. Nicole inclinou levemente a cabeça, como se estivesse estudando cada detalhe do rosto de Lavínia. Havia um magnetismo ali, um convite silencioso para que se aproximasse ainda mais. A aeromoça cedeu, sentando-se ao lado dela, diminuindo ainda mais a distância que a separava. O cheiro discreto do perfume de Nicole se misturava ao aroma do vinho, criando uma combinação inebriante.
Eu quero saber tudo sobre você, disse Nicole, segurando a mão de Lavínia com delicadeza, mas firme o suficiente para que ela sentisse o calor se espalhar pelo corpo. Lavínia riu baixinho, sentindo a tensão misturada ao desejo. Está pronta para isso? Perguntou, aproximando o rosto, de modo que pudesse sentir o leve toque da respiração de Nicole em sua pele. Mais do que você imagina, respondeu Nicole, e antes que Lavínia pudesse dizer algo, seus lábios se encontraram num beijo lento, suave no início, mas que logo ganhou intensidade. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas o gosto levemente adocicado do vinho nos lábios de Nicole, a pressão suave de sua boca contra a de Lavínia, e o ritmo crescente que as duas criavam juntas. Os minutos seguintes foram um jogo de proximidade e descoberta. As mãos de Lavínia exploravam o braço de Nicole, subindo devagar até encontrar o contorno do ombro, sentindo a textura da pele por baixo do tecido. Nicole, por sua vez, deixava seus dedos traçarem linhas lentas pela cintura de Lavínia, como se estivesse memorizando cada curva. O uniforme, símbolo de rotina e profissionalismo, agora parecia um obstáculo a ser vencido. Nicole tocava o tecido com cuidado que mais provocava do que aliviava, deslizando a mão apenas o suficiente para despertar a imaginação. Lavínia sentia cada toque como um chamado para se entregar mais. No fundo, sabia que estavam quebrando todas as regras não escritas do seu trabalho. Mas nada importava. A cabine escura, o som distante dos motores e o calor que crescia entre elas criavam um refúgio perfeito. Nicole se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Eu esperei o voo inteiro para fazer isso, disse, e puxou Lavínia para mais um beijo, dessa vez mais profundo, mais urgente. A aeromoça não resistiu. Seus corpos se aproximaram ainda mais, e o calor da pele de Nicole contra sua fez com que tudo ao redor parecesse relevante. Quando o uniforme começou a ceder sob as mãos de Nicole, Lavínia sentiu uma mistura de nervosismo e euforia. Estavam em um lugar onde não podiam se dar ao luxo de serem descuidadas, mas a tensão só tornava tudo mais excitante. Cada toque era medido, cada movimento era lento, como se estivessem saboreando a proibição. Nicole explorava a pele revelada com beijos suaves, e Lavínia respondia com carícias que deixavam sua respiração cada vez mais pesada. As horas pareciam se dissolver. A cabine do avião se transformou em um mundo próprio, onde apenas importavam o calor, o desejo e a entrega. Quando por fim se acomodaram lado a lado, ainda ofegantes, Lavínia apoiou a testa na de Nicole. Isso vai ficar comigo para sempre, disse, em um tom quase inaudível. Nicole sorriu, passando os dedos pelos cabelos dela. Então somos duas. Lá fora, o avião seguia sua rota, cortando as nuvens em direção ao destino final. Mas para elas, a verdadeira viagem tinha acontecido ali dentro, em um espaço de poucas horas, onde o ordinário se transformou em extraordinário, e o improvável se tornou inevitável. O som metálico do aviso de cinto de segurança ecoou pela cabine, acompanhado pela voz calma do comandante anunciando a preparação para o pouso. Lá fora, a escuridão da noite começava a dar lugar a um horizonte pintado de tons alaranjados, revelando que o amanhecer se aproximava. No interior do avião, porém, era como se o tempo tivesse parado, pelo menos para as duas mulheres que se olhavam com intensidade. Nunca pensei que um voo pudesse ser tão transformador, sussurrou Nicole, a voz carregada de uma emoção que Lavínia podia sentir vibrar em seu próprio peito. Eu também não, respondeu Lavínia, puxando Nicole para um abraço apertado, como se quisesse memorizar o calor e o cheiro dela. Talvez esse seja apenas o começo. Nicole fechou os olhos e inspirou profundamente, como se quisesse guardar aquele instante em frascos invisíveis, para poder revivê-lo sempre que sentisse falta. Os braços de Lavínia em volta de seu corpo lhe transmitiam uma sensação de segurança e desejo ao mesmo tempo, algo raro, quase impossível de encontrar em tão pouco tempo, e que, no entanto, havia surgido ali, a milhares de metros de altura. O avião iniciava a descida, e o movimento suave para baixo lembrava a ambas que o momento roubado entre as nuvens estava prestes a acabar. Aquele espaço protegido pela penumbra e pelo som constante dos motores logo daria lugar ao mundo real, onde as responsabilidades, compromissos e distâncias voltariam a existir. Mas, naquele instante, nada mais importava.
As mãos entrelaçadas, os dedos que se apertavam levemente, o calor que passava de uma pele para outra. Tudo era mais forte que qualquer lógica. Não quero que isso acabe no pouso, murmurou Nicole, virando-se para encarar Lavínia de frente. Seus olhos verdes pareciam ainda mais intensos, refletindo a mistura de desejo e vulnerabilidade que ela raramente deixava transparecer. Nem eu, respondeu a aeromoça, sentindo o peso da confissão. Mas a gente pode escolher que não acabe. Nicole arqueou um leve sorriso. Vamos descobrir até onde esse voo pode nos levar? Lavínia não hesitou. Com você, estou pronta para qualquer destino. Os lábios se encontraram novamente, e o beijo teve um gosto diferente, menos urgente que os de antes, mas carregado de significado. Era uma promessa silenciosa, um acordo selado sem palavras. A cabine começava a ganhar mais movimento. Alguns passageiros despertavam, ajustando os assentos e recolhendo cobertores, mas para Lavínia e Nicole, o resto do mundo ainda era borrado e distante. Cada segundo antes do pouso parecia uma batalha contra o inevitável. Lavínia desviou o olhar por um momento para a janela. As nuvens se dissipavam e as luzes da cidade surgiam lá embaixo, como um mar de estrelas invertido. Lembrou-se das horas anteriores, dos olhares trocados, das conversas sussurradas, do calor das mãos de Nicole em sua pele, das pausas para respirar quando o desejo ameaçava se sobrepor a tudo. A intensidade daquelas lembranças a atingiu de forma tão vívida que quase podia senti-las novamente. Quando você voltar para casa, como vai ser? Perguntou Nicole, a voz baixa, mas cheia de expectativa. Diferente, disse Lavínia, virando-se para ela. Porque agora vou ter você nos meus pensamentos. Nicole sorriu, inclinando-se para deixar um beijo suave no canto dos lábios dela. E eu vou ter você nos meus sonhos. O avião tocou a pista com leve impacto, e o som dos pneus contra o asfalto trouxe a consciência de que o momento estava prestes a se transformar. O piloto reduziu a velocidade, e a vibração sob os pés delas parecia ecoar no peito. Enquanto o avião taxiava, as mãos permaneceram unidas. Lavínia sabia que, em instantes, teria que se levantar e retomar sua postura profissional. Nicole sabia que a despedida se aproximava, mas também que o que haviam vivido era forte demais para ser apenas um episódio isolado. Me espera no saguão? Perguntou Nicole, quase num sussurro. Estarei lá, prometeu Lavínia, e seus olhos se encontraram numa troca silenciosa de confiança. O anúncio final ecoou pela cabine, e Lavínia se levantou lentamente, sentindo o peso daquele afastamento temporário. Nicole a acompanhou com o olhar até ela desaparecer pelo corredor. A ausência física parecia criar um espaço doloroso, mas também a certeza de que o reencontro estava próximo. Lá fora, a manhã clareava. O céu, tingido de dourado, parecia abençoar o início de algo que, embora improvável, já mostrava força suficiente para resistir à gravidade, ao tempo e à distância. E, no fundo, ambas sabiam. O voo delas apenas começara. O corredor estreito parecia mais longo do que nunca. Lavínia caminhava com passos contidos, o uniforme impecável, mas o coração acelerado, como se a cada passo ela se afastasse de algo vital. A porta de desembarque aguardava, e além dela, Nicole. No saguão, o movimento era caótico. Passageiros apressados arrastavam malas, familiares aguardavam com cartazes improvisados, crianças corriam rindo. Mas, para Nicole, tudo estava em segundo plano. Seus olhos varriam cada rosto, cada silhueta, procurando apenas uma. O primeiro vislumbre de Lavínia foi como uma descarga elétrica. A aeromoça surgiu entre outros tripulantes, a postura ereta e profissional contrastando com o brilho intenso no olhar. Nicole percebeu o momento exato em que os olhos dela se encontraram. Foi como se o barulho ao redor se dissolvesse, restando apenas um silêncio carregado de sentido. Nicole deu um passo à frente, depois outro, até que as duas se encontraram no centro daquele caos. Não houve hesitação. Os braços de Nicole envolveram Lavínia num abraço firme, e ela sentiu o corpo dela relaxar, como se tivesse encontrado seu lugar. Você veio mesmo, sussurrou Lavínia, a voz baixa, quase trêmula. Eu disse que não ia deixar você partir sem me despedir direito,
respondeu Nicole, sorrindo com um misto de ternura e desejo. O abraço se prolongou, e quando se afastaram ligeiramente, foi apenas para que pudessem se olhar. O tempo parecia se alongar entre um piscar e outro. Então, Nicole inclinou-se, e os lábios dela se encontraram. Não foi um beijo apressado, foi lento, explorador, com a intensidade de quem quer gravar na memória cada detalhe, o calor, a textura, o sabor. As mãos de Lavínia subiram pela nuca de Nicole, puxando-a para mais perto. Nicole, por sua vez, a segurava pela cintura, sentindo a curva do corpo através do tecido do uniforme. Era como se quisessem se fundir, ignorando o mundo ao redor. Quando se separaram, estavam ofegantes. Um casal que passava ao lado sorriu discretamente, mas nenhuma das duas se importou. Eu queria mais tempo, disse Nicole, e havia uma sombra de tristeza em sua voz. E eu queria que o tempo parasse agora, confessou Lavínia, acariciando o rosto dela. Mas prometemos que não seria o fim. Nicole assentiu. Vai ser difícil não pensar em você a cada segundo. Então não lute contra isso, respondeu Lavínia, deixando escapar um sorriso suave. Deixe acontecer. Um último abraço, mais apertado que o primeiro, selou a despedida. Nicole fechou os olhos, gravando o cheiro, o calor, a presença dela. Lavínia inspirou fundo, como se quisesse carregar consigo aquele momento. Quando se afastaram, foi com passos lentos. Nicole ficou parada, observando Lavínia caminhar até desaparecer pela porta restrita aos tripulantes. E mesmo depois que ela sumiu, a sensação de que ainda podia senti-la ali permaneceu. Lá fora, o dia já estava totalmente desperto. O céu claro parecia um convite, e ambas, em lugares diferentes do aeroporto, sentiam a mesma certeza: aquela história não terminaria ali. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com as amigas que também adoram romances intensos e cheios de desejo. Comente qual parte tocou seu coração e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos.